Ele conquistou meio mundo, mas no fim Gengis Khan teria sido vencido por uma única mulher. Era 1227. O imperador mongol avançava contra os tangutes, um povo que ousara negar-lhe apoio militar. A resposta foi brutal: aldeias queimadas, linhagens inteiras apagadas, milhares mortos. E como troféu recebeu uma princesa chamada Gurbeldin. Por 3 anos ela viveu prisioneira em sua tenda, sorrindo quando ele olhava, obedecendo quando ele mandava. Mas, por trás da docilidade, crescia um ódio que nem o conquistador percebeu. E numa noite de tempestade, a lenda diz que ela agiu. Enquanto trovões sacudiam a estepe e o imperador dormia certo de sua invulnerabilidade, Gurbeldin se aproximou. Alguns cronistas murmuram que ela o castrou antes de matá-lo, vingando o destino de seu povo. Outros juram que enfiou a lâmina em seu coração. O certo é que naquela campanha, Gengis Khan morreu e seus generais, em pânico, esconderam a verdade. Espalharam versões convenientes, uma doença súbita, um acidente a cavalo, um ferimento em batalha. Gurbeldin foi executada, seu nome quase apagado dos registros. Mas o rumor sobreviveu. Canções populares e histórias sussurradas preservaram a memória da princesa que ousou derrubar o maior conquistador da terra. Assim começava a lenda de sua morte, e com ela a porta para enxergar um lado muito mais sombrio do império de Gengis Khan. Temujin nasceu em 1162, filho de Yesugei, chefe de um clã respeitado. Mas quando tinha apenas 9 anos, seu pai foi envenenado por rivais. A morte não trouxe apenas luto, trouxe desamparo. Sem o protetor, a família foi abandonada pelos próprios aliados. A mãe e os irmãos foram deixados à própria sorte, vagando pelas planícies geladas, caçando ratos, colhendo raízes, sobrevivendo de restos. Essa infância de fome marcou Temujin como ferro em brasa. Aprendeu cedo que confiança era fraqueza e que até os mais próximos podiam virar as costas. Ainda jovem, tentou impor autoridade sobre os irmãos, mas a disputa interna só aumentou a solidão. Era um garoto forjado pela perda. A dor maior veio mais tarde, quando já adulto viu sua esposa Bertie, a única pessoa que realmente amava, ser raptada pelos Merkit. Ela foi levada, violentada e devolvida meses depois, grávida. O filho que nasceu, Joti, sempre carregaria a sombra da dúvida: seria ele herdeiro legítimo ou fruto do sequestro? Para Temujin, foi a ferida que nunca cicatrizou. A humilhação diante de seus homens, a suspeita eterna sobre sua própria linhagem, plantaram nele uma obsessão: jamais voltar a ser vulnerável. Esse trauma se transformou em combustível. O menino abandonado cresceu determinado a esmagar todos os que ousassem desafiá-lo. A violência que sofreu seria devolvida, multiplicada. E no coração dessa fúria estava uma lição aprendida cedo demais. Mulheres e famílias não eram sagradas, eram armas em um jogo de poder. Assim, a infância de Temujin não foi apenas uma história de sofrimento. Foi o berço da brutalidade que, anos depois, o mundo conheceria como Gengis Khan. Quando Temujin consolidou poder suficiente para reunir seus guerreiros, o primeiro alvo foi, claro, os Merkit, responsáveis pelo rapto de Bertie. Não se tratava apenas de recuperar honra, era devolver a dor em escala multiplicada. O ataque foi fulminante. As aldeias Merkit foram incendiadas, os homens caçados como presas e as mulheres capturadas sem piedade. Mas não foi um saque comum. Temujin fez algo que transformaria a lógica da guerra, criou um sistema. As prisioneiras eram classificadas em grupos. Jovens consideradas virgens eram separadas e marcadas para o uso exclusivo,
dos guerreiros de confiança. Casadas eram distribuídas como espólio de prestígio. Viúvas e idosas, quando não executadas, eram relegadas a trabalhos servis, e para registrar o controle algumas eram tatuadas ou numeradas, como se fossem propriedade catalogada. Essa sistematização transformou o que antes era violência caótica em política de império. Gengis Khan havia descoberto uma arma que ia além das espadas, o corpo feminino como instrumento de domínio. Onde suas tropas passavam a mesma lógica, se repetia um método que esmagava linhagens e destruía a estrutura social dos povos conquistados. Não era apenas vingança, era cálculo. O que começou como represália contra os Merkit tornou-se modelo replicado nas campanhas seguintes. Cada mulher capturada não era vista como pessoa, mas como peça em um tabuleiro político, uma ferramenta para premiar guerreiros, humilhar inimigos e consolidar lealdades. Assim, a dor pessoal de Temujin virou doutrina. O trauma de Berthe ecoava não apenas na intimidade do líder, mas no destino de milhares de famílias conquistadas. E foi nesse momento que o futuro Gengis Khan deixou de ser apenas um chefe tribal vingativo. Ele se tornou o arquiteto de uma máquina de violência sexual que acompanharia o Império Mongol em cada nova conquista. No coração de seu império, ele reuniu um harém gigantesco que, segundo relatos, chegou a ter mais de 7.000 mulheres. Não eram apenas companheiras ocasionais, eram organizadas, divididas por origem e etnia, até por aparência. Cada grupo representava uma nação conquistada, uma lembrança viva de que o mundo estava submetido ao mesmo homem. As princesas capturadas serviam como símbolos políticos. Mantê-las ao seu lado significava manter seus povos subjugados. As filhas de chefes tribais eram usadas como reféns disfarçadas de esposas, garantindo que as tribos não ousassem se rebelar. As mulheres comuns preenchiam o espaço entre prazer, trabalho e prestígio, recompensando guerreiros de confiança ou sendo rotacionadas conforme a vontade do imperador. Esse harém não era apenas sobre desejo, era sobre domínio. Cada mulher conquistada era também um território conquistado. Cada ventre controlado era uma linhagem apagada ou absorvida. Gentes transformou o ato mais íntimo em extensão de sua estratégia militar. O leito se tornou campo de batalha. E, ao mesmo tempo, o harém servia como palco de ostentação. Crônicas descrevem tendas ricamente adornadas, guardas escolhidos para proteger a entrada, servos treinados para manter o silêncio. O acesso era restrito e o privilégio de entrar nesses espaços era considerado maior que qualquer título. Até mesmo generais vitoriosos invejavam a proximidade das mulheres que rodeavam o imperador. Na memória coletiva, o harém se tornou mais do que um excesso. Foi a prova de que a guerra de Gengis não terminava quando as cidades eram saqueadas. Ela continuava nas tendas, nas famílias despedaçadas, na submissão tornada ritual. O harém não era luxo, era parte da máquina de conquista. Entre as ordens mais sombrias de Gengis Khan estava a determinação de que seus guerreiros engravidassem as mulheres conquistadas. Não era capricho, era cálculo. Cada ventre forçado a gerar um filho mongol significava uma linhagem inimiga interrompida, uma herança apagada. Era genocídio praticado pelo sangue, conduzido não apenas pela espada, mas pela descendência. Os relatos de cronistas persas e chineses são claros após massacres. As mulheres sobreviventes eram separadas, distribuídas e marcadas. Muitas eram entregues a oficiais, outras a soldados comuns. Mas a ordem era a mesma, garantir que nenhuma geração seguinte pudesse reivindicar pureza de sangue ou continuidade de linhagem. O próprio Gengis se apresentava
como o semeador de um novo mundo em que todos carregariam sua marca. E essa marca atravessou séculos. Estudos genéticos modernos revelam que quase 0,5% de toda a população masculina mundial descende diretamente dele ou de seus filhos. Isso significa dezenas de milhões de homens vivos, hoje carregando o mesmo cromossomo, que não como fruto de alianças voluntárias, mas como cicatriz biológica de uma campanha de reprodução forçada. O ato de conquistar para Gengis não terminava quando as muralhas caíam ou as cidades eram queimadas. O verdadeiro triunfo estava em moldar o futuro, em garantir que até o sangue dos vencidos fosse reescrito em seu nome. Cada criança nascida dessas ordens era lembrança viva de que nenhum povo estava a salvo. Assim, o genocídio do Khan não foi apenas contado em mortos, mas também em nascidos. Não apenas nos corpos que tombaram nas batalhas, mas nos corpos que foram obrigados a carregar seu legado. Um legado que ainda pulsa séculos depois nos genes da humanidade. O Império Mongol era atravessado por uma rede de estações de correio e descanso chamadas Yam. Ali, mensageiros trocavam cavalos oficiais, se hospedavam e a máquina imperial mantinha sua velocidade. Mas, sob essa fachada logística, escondia-se um sistema ainda mais sombrio. Cada estação não era apenas ponto de apoio militar, era abastecida com mulheres. 20, 30, às vezes 50. Rotacionadas a cada 3 meses, registradas em listas minuciosas que incluíam origem, idade, estado físico, até eventuais gravidezes. O mesmo rigor usado para controlar cavalos e mensagens era aplicado a corpos humanos. Um administrador Tanguti chegou a documentar entre 1220 e 1227 mais de 300 mil mulheres processadas por esse sistema. Não eram histórias isoladas, mas uma engrenagem industrializada de exploração. Quando um mensageiro chegava, a ordem era clara: descansar, alimentar-se, satisfazer-se. O Império não tolerava pausas, nem mesmo na indulgência. O detalhe mais perturbador era a impessoalidade. Tudo era tratado como estatística. Mulheres listadas como usadas mortas ou substituídas. Algumas desapareceram sem deixar rastros, outras foram trocadas de estação como se fossem mercadorias em circulação. O Yame, que deveria simbolizar a genialidade administrativa dos mongóis, tornou-se uma rede de horror burocrático espalhada por milhares de quilômetros. Esse sistema revela algo essencial sobre o Império de Gengis. Não se tratava apenas de violência no calor da batalha. Era violência planejada, organizada, administrada como parte da ordem imperial. E é justamente isso que o torna tão perturbador. O abuso deixou de ser exceção, virou norma escrita em relatórios e mantida em rotação. As estradas do Império não carregavam só mensagens. Carregavam também a marca de um conquistador que transformou até o correio em instrumento de dominação. A cidade resistiu por 5 meses, acreditando em suas muralhas, em sua riqueza e em seus exércitos mercenários. Mas, diante das estratégias implacáveis de Gengis Khan, a resistência ruiu. Quando os portões finalmente cederam, não houve clemência. O massacre começou com precisão militar. Os cronistas relatam que 30 mil mulheres foram reunidas e separadas em grupos como se fossem lotes de mercadorias. As mais jovens foram destinadas aos soldados de elite. As casadas foram entregues aos oficiais e chefes aliados. As idosas e as crianças foram simplesmente eliminadas. Não houve improviso. Foi um processo metódico, quase burocrático, em que vidas foram decididas em instantes por critérios frios. Essa cena ficou marcada não apenas pela crueldade, mas pela frieza com que foi conduzida. Para os persas que registraram a tragédia,
Não parecia saque comum, parecia administração. Uma cidade inteira foi dissecada em partes, riqueza, homens, mulheres, e distribuída como se fosse botim de guerra calculado. O destino de Samarcanda serviu como aviso. Outras cidades, ao ouvirem a história, abriram os portões sem lutar. Melhor entregar-se e pagar tributo do que ser organizada pela mão de ferro mongol. A mensagem era clara: resistir significava não apenas a morte, mas a completa desintegração da comunidade. Para Gengis Khan Samarcanda, não foi apenas uma vitória militar. Foi demonstração pública de que o império podia transformar uma das maiores cidades da Ásia Central em exemplo de obediência pelo terror. O campo de batalha havia acabado, mas a guerra contra corpos e linhagens continuava. Em 1227, os Tangutis ousaram recusar auxílio militar a Gengis Khan. Para o imperador foi afronta imperdoável. O castigo foi devastador: aldeias queimadas, guerreiros massacrados, templos reduzidos a cinzas. Ao fim da campanha, restava pouco além da destruição. E entre os poucos sobreviventes estava uma princesa entregue como troféu Gurbeldin. Por 3 anos ela viveu dentro da tenda do conquistador. Para os mongóis era símbolo de vitória. Para ela era prisão. Obedeceu em silêncio, suportou as humilhações, escondeu cada lágrima. Mas atrás do olhar submisso crescia o ódio de quem havia perdido o povo e a família. Então veio a noite da tempestade. O vento açoitou a estepe, trovões rasgaram o céu, e dentro da tenda o imperador repousava seguro, cercado por guardas e riquezas. A lenda conta que Gurbeldin se aproximou de mansinho armada de uma lâmina escondida. E naquele instante, o homem que parecia invencível caiu diante da vingança de uma só mulher. Alguns cronistas murmuram que ela o castrou antes de matá-lo, vingando-se do conquistador que havia transformado corpos em armas de guerra. Outros relatam que enfiou a lâmina em seu coração sem dar-lhe tempo de reagir. O certo é que naquela campanha, Gengis morreu, e seus generais apavorados correram para esconder a verdade. Gurbeldin pagou com a vida. Foi executada e apagada dos registros oficiais, mas sua memória resistiu nos cantos populares, nas histórias sussurradas por mães e filhas, a mulher que ousou fazer frente ao lobo da estepe. Quando o imperador tombou, seus generais entraram em pânico. Um império tão vasto não podia mostrar fraqueza. Se os povos conquistados soubessem que o invencível fora abatido no próprio leito, a revolta se espalharia como fogo na estepe. Era preciso ocultar a verdade. Nasceram então versões convenientes. Uns disseram que Gengis havia caído do cavalo em batalha, outros que sucumbira a uma doença súbita. Houve ainda quem falasse em ferimentos não tratados. Qualquer explicação servia menos a admitir que uma prisioneira Tanguti tivesse conseguido derrotar o homem mais temido do mundo. Gurbeldin foi executada rapidamente. Seu nome desapareceu dos registros oficiais como se nunca tivesse existido. A crônica mongol, controlada pelos vencedores, preferiu silenciar. Para eles, a glória do conquistador precisava permanecer intacta mesmo após a morte. Mas lendas não obedecem a decretos. Entre os povos vizinhos, a história da princesa vingadora ganhou vida própria. Para os Tangutis, era canção de resistência. Para os persas e chineses, um sussurro de esperança. Se até o Khan podia tombar diante de uma mulher, nenhum poder era eterno. O mito viajou nas bocas do povo, resistindo ao esquecimento que os generais tentaram impor. Assim, o encobrimento produziu efeito contrário. Ao tentar esconder a vergonha, alimentaram o mito.
A versão oficial se perdeu no tempo enquanto a lenda de Gurbeldin sobreviveu como memória subterrânea, lembrança de que até os maiores impérios podem ser despidos de sua aura pelo ato inesperado de uma única pessoa. Séculos depois, Gengis Khan ainda é lembrado como herói em muitas terras. Para os mongóis, ele foi o unificador das tribos, o fundador de um império que levou ordem às estepes. Para alguns historiadores ocidentais, um gênio militar que abriu rotas comerciais, estabeleceu leis e conectou continentes. Mas sob essa narrativa gloriosa existe outra mais obscura marcada em sangue e silêncio. O império que ele construiu não se ergueu apenas sobre batalhas vencidas, mas sobre corpos usados como armas. Cada harém forçado, cada estação Yuan transformada em engrenagem de abuso, cada ordem de engravidar mulheres conquistadas deixou cicatrizes que atravessaram gerações. O domínio de Gengis não acabou com o saque de cidades, ele continuou no ventre das mulheres, nas famílias despedaçadas, nos povos que perderam identidade. E essa herança pode ser medida até hoje. Estudos genéticos mostram que cerca de 0,5% da população masculina do planeta carrega o mesmo cromossomo icteus associado a Gengis Khan. São milhões de descendentes espalhados pela Ásia e além. Uma marca biológica que não é celebração de fertilidade, mas lembrança viva da violência transformada em política. Nas canções persas, nas histórias chinesas, nas memórias tangutis, o retrato é diferente do mito heróico. Gengis aparece como monstro predador sombra. Sua morte envolta em lenda não apagou o terror que deixou para trás. Pelo contrário, reforçou a ideia de que até o mais temido dos homens carrega dentro de si um ponto de vulnerabilidade e que a justiça às vezes vem pela mão inesperada. O legado de Gengis Khan é ao mesmo tempo poder e ruína. Ele moldou fronteiras, sim, mas também moldou traumas. E talvez essa seja sua verdadeira marca na história, provar que a conquista não termina quando as muralhas caem, mas quando até a memória dos vencidos é submetida ao silêncio.